E a próxima pauta é sua, então troca ele. Enquanto ela vê, o pessoal tem alguma resposta do Ivo? Então, eu ia falar sobre isso, Sampaio. O Richard levantou, né, essa bola com relação à última reunião. Eu também já tinha reforçado essa questão. O Ivo foi retomado, assim, retomado não, né? Foi reforçado, né, nesse sentido. A gente está garantindo que o Ivo tem sido feito. Eu não sei se ainda o pessoal da Delta aí, eu acho que o Manuel Messias, eu vi que estava presente, não sei se também o próprio Wagner Chagas está na reunião ainda. Mas... Oi? Estão ouvindo agora? Agora sim, André. Tá bom. Sim, desculpa, não quer terminar? Não, eu acho que essa questão operacional, só para acabar então rapidamente, essa questão operacional com relação ao Ivo, a gente tem visto e tem reforçado, e aparentemente isso foi resolvido. Se vocês ainda têm algum tipo de problema, por favor, fiquem à vontade para colocar, a gente encaminha novamente, a gente tenta ver onde isso pode ainda estar acontecendo. Com relação ao site, acho que realmente teve algum erro, Leandro. Eu mesmo tinha me comprometido a levar isso para a TI, levei para a TI, aparentemente tinha sido consertado, mas acho que não foi, né, como você está falando. Então, eu vou retomar de novo com eles isso. Isso, às vezes, é um problema da própria base de dados do cadastro, né, e tudo mais, mas eu vou conversar com eles, me comprometo de novo a conversar, e posso até me comprometer a mandar um e-mail para você especificamente, falando quando foi feito, para não esperar mais um mês de reunião, né, e falar se deu certo ou se não deu. Isso realmente é um problema que é muito mais fácil de ser resolvido, não há problema nenhum. Acho que a André quer complementar com mais alguma coisa. Não, eu queria complementar, bom dia a todos, eu sou a Andréia, aqui da SP-Trans, Superintendência de Receita e Remuneração. É que o decreto, não sei se houve alguma... O Leandro falou de um decreto. O decreto que acho que foi citado, Leandro, é um decreto que todo aumento de custo no sistema, ele obrigatoriamente tem que passar pela junta orçamentária, né, da prefeitura. Então, é isso que é esse decreto que a gente estava se referindo. Era mais nesse sentido. Não, eu entendo, mas é uma coisa, tem uma diferença aí. Uma coisa é um acréscimo de orçamento por conta de uma coisa que já existia e a gente está solicitando que mude. Isso é uma coisa. Agora, a questão do noturno não é isso. A questão do noturno foi feito um corte por conta da pandemia, justificado, ninguém questiona isso, e precisa retornar ao que era antes da pandemia. Então, não é custo novo, só isso eu queria deixar claro. Não estamos aqui, não é uma reivindicação da sociedade civil solicitando mais ônibus na madrugada. Não, o que a gente está dizendo a pandemia, entre aspas, acabou, a gente quer que volte 100% como noturno. Então, não é custo novo, certo? Se a prefeitura, ou administrativamente, isso está sendo encarado como um custo novo, tem um erro aí, é um erro administrativo gerencial. Não se trata de custo novo, se trata de voltar à operação plena que já tinha antes da pandemia. Então, é só isso que eu acho que está falhando aí a forma como está sendo encaminhado. Se está sendo encaminhado como custo novo, está errado. É que o decreto não diferencia. Então, obrigatoriamente, o protocolo é passar pela junta orçamentária toda vez que tiver algum aumento. Mesmo que, eu entendo, a gente tinha um nível de custo, baixou e agora voltou. Mas lá, toda vez que tem um aumento, porque eles acompanham o orçamento, né? Eles acompanham o fluxo de caixa. Se vai ter aumento, tem que passar por lá. Mas entenda a sua análise também. Era um custo que já existia antes da pandemia e que baixou por conta da pandemia e agora está voltando aos padrões, ao mesmo patamar. Mas o protocolo é passar pela junta orçamentária. O decreto ele não diferencia o que passa e o que não passa. Ele fala tudo passa. Tá, nós conseguimos ter alguma previsão de até quando a gente consegue encaminhar isso em definitivo? Não, aí já é o processo que está lá, mas eu acho que já foi encaminhado para lá, né, Eduardo? Já está... Sim, já foi de novo, né, na realidade, depois dessa segunda vez, né, como a gente está falando. Eu, sinceramente, Leandro, não sei. Eu não sei se eles têm um prazo legal, assim, para responder e etc. Também a gente pode tentar dar uma olhada, assim como o número do processo, né, que o Richard pediu, a gente pode tentar dar uma olhada nisso e repassar para vocês. Ficamos no aguardo com urgência, então. Obrigado. Sim, tranquilo. Obrigada, Edu. Nossa, minha internet caiu aqui, que sufoco, voltou agora.
Ia falar que a Andréa tinha caído porque tinha congelado, mas era eu que estava fora. Podemos passar para o último item aqui? Eu acabei perdendo esse meio tempo. Eu acho que acabou, sim. Então, Andréa, a última pauta era sua. Estou sem ela aberta aqui. Fechou tudo aqui no meu. Combinado, então. Então, como eu falei, né, eu trabalho na Superintendência de Receita e Remuneração aqui da SP Trans, e o informe que foi solicitado é qual a fórmula utilizada atualmente para a remuneração das empresas. Bom, nós estamos utilizando a fórmula de remuneração da fase de transição. A fase de transição de remuneração, ela é válida por até 48 meses do início do contrato ou até a entrega do sistema de monitoramento. Tá? A fase de transição de remuneração ela está definida no anexo 4, no item 451, tá? Do contrato. Lembrando que todo o contrato, os anexos, os aditamentos, o edital, estão todos disponíveis na internet. Então, a fórmula de remuneração da fase de transição ela é composta basicamente por uma tarifa por passageiro, uma tarifa de remuneração por passageiro transportado, tá? Multiplicada pelo total de passageiros transportados e aplicado ainda a variação da demanda e da frota, certo? Então, vou explicar um pouquinho mais detalhado. Nós temos a tarifa de remuneração do contrato, tá? Ela é diferente, né? Ela é específica para cada um dos 32 lotes. Ela é multiplicada por todos os passageiros transportados, ou seja, todos os embarques registrados. Esse resultado, ele é multiplicado pelo ΔT, a gente chama de ΔT, que é o que está na fórmula. Ele é composto pela variação da demanda, pela variação da frota e pelo fator de comprimento de frota. No caso da variação da demanda, essa variação ela é aplicada ao que excede mais 1% e menos 1% da demanda de referência do contrato. No caso da frota, ele é aplicável por toda a variação da frota, incluindo a quantidade de frota e a tecnologia, ou seja, então é a frota equivalente atual e frota equivalente do contrato, a de referência. E o fator de comprimento de frota também, que ele reduz a remuneração no caso de descumprimento da frota. Então, quando a gente aplica essa fórmula, tarifa de remuneração, vezes passageiros transportados, vezes ΔT, o que significa? Significa que a gente está remunerando o custo total dos veículos em operação, tá? Ainda tem alguns itens, algumas parcelas de remuneração que não estão naquela tarifa do contrato. Quais são? O adicional do ar-condicionado, né, que corresponde ao preço, né, ao capital do ar-condicionado, e mais o aumento de custo que é gerado pelo ar-condicionado, e aí é pago somente para os veículos que têm o ar-condicionado, né, para os lotes que têm veículos com ar-condicionado. O Arla 32, que é aquele reagente, aquela ureia que é adicionada também ao combustível, somente para os veículos que têm. O serviço noturno, né? Os novos equipamentos embarcados, também à medida que vão comprando e os veículos que têm vão sendo remunerados, e o serviço atende. Tá? Essa é basicamente a fórmula de remuneração da fase de transição. Queria lembrar aqui, qualidade do serviço, como eu falei, já tem o fator de comprimento de frota na fórmula de remuneração, mas também tem o fator de comprimento das viagens, que aí é uma fiscalização eletrônica, medida eletronicamente pelo sistema de monitoramento e a bilhetagem eletrônica, né? E aí funciona como uma multa, é um código do RESAM, e também é aplicado no caso de descumprimento das viagens. E a fórmula de remuneração da fase de transição, ela é reajustada anualmente, todo mês de maio,
por uma cesta de índice contratual. Essa cesta de índice, ela compreende, ela tem pesos, né? Tem a parte do diesel, que varia de acordo com o preço do óleo diesel, que é o preço que é divulgado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Essa variação do preço do diesel, ela tem um peso na cesta de índice de 20%. Tem a variação, a inflação também, o IPC, tem um peso de 30%, e a variação do custo da mão de obra, que é medido pelo dissídio coletivo da categoria, ou o índice do salariômetro da FIP, o que for menor, e aí tem um peso de 50%. Para vocês terem uma ideia, em maio de 21, o reajuste do contrato ficou em 10,34%, e esse ano, maio de 22, por conta do aumento exorbitante do diesel, né, e na cesta de índice, ele pesou 22,25%, 22,25%. Eu acho que isso aqui resume o informe, né, sobre a remuneração atual. Se alguém tiver alguma dúvida, também fico à disposição. Obrigada, Andréia. Algum questionamento sobre essa pauta? Eu acredito que tenha sido bem esclarecedor, Andréia. Você já respondeu a pergunta de quem fez o pedido de informe. Então, só partindo para o último informe, na verdade não é nem um informe, é uma pergunta sobre a ata da reunião passada. Ela pode ser aprovada? Oi, Ceará, pode... Não, eu estou levando a mão, aprovando já votando, Ah, então aprovando. tá bom, então tá bom. Ótimo, obrigada. Ao contrário, se não tiver ninguém contrário à ata... Exato. Considerada aprovada, então. Dalton, vou encaminhar para você para os encaminhamentos já finais. Perfeito. Bom, muito obrigado a todos pelas contribuições deixadas aqui hoje, que foram ótimas, foram excelentes, né? Mais uma vez, parabéns por esses trabalhos maravilhosos elaborados aí pela CT e pela SPTrans, né? Parabéns pela atuação, integração e ações realizadas aí no Festival de Mobilidade, que foi realmente o que nós estamos dizendo é o seguinte: eu acho que nós estamos no caminho certo, né? O objetivo é ampliar cada vez mais essas ações que incentivam o respeito entre os modais, com experiências de inverter os papéis entre esses modais, né? E o mais importante que eu achei aqui hoje foi a decisão de incorporar essas experiências nos treinamentos propostos aí pela SPTrans, né? A dinâmica de inversão dos papéis, aí, ampliando e o envolvimento, né, de outros grupos muito significativos na sociedade, aí, né? Com o objetivo realmente, e o objetivo maior, né, é construir um pensamento, né, desestimulando aí a utilização do veículo particular, né, e incentivando a mobilidade ativa, que é inclusiva, né, e com total respeito entre todas os modais, né. Ou seja, tudo isso focado na meta da prefeitura, que é a redução dos poluentes e dos gases de efeito estufa. Eu estou dizendo o seguinte, né? A nossa reunião, ela mais uma vez cumpriu o papel para que ela foi criada, né? Ela vem fazendo esse trabalho de trazer nas pautas discussões onde todos os conselheiros têm colocado, né? E nós sempre nos propondo a dar respostas à altura dos membros que aqui estão e das pessoas que participam dessa reunião. Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. Dalton, eu queria só fazer uma perguntinha.
Claro. A minha conexão estava muito ruim, eu não conseguia acompanhar toda a exposição sobre a questão da remuneração das empresas, né? Mas pelo que eu entendi aqui, pelo que eu entendi... Pode falar, agora ouvir? Pelo que eu consegui entender é sobre a remuneração das empresas que prestam o serviço. Mas eu tenho um questionamento sobre as empresas que vendem a tarifa. Eu acho que era importante a gente aqui do Conselho saber como é que está a remuneração dessas empresas. Hoje tem a TOP, tem o sistema do bilhete único, tem o sistema próprio da SP Trans, né? Tem os QR Codes que estão sendo oferecidos em algumas estações, e queria saber como é que está este tipo de remuneração. Qual é a porcentagem da tarifa que essas empresas ficam e como é o tipo de serviço que eles estão prestando. Porque hoje tem muita confusão com relação à venda de bilhetes do transporte público. Eu acho que valia a pena a gente deixar aqui registrado para a próxima reunião, ser incluído esse tema na pauta, e a gente também ter esclarecimentos sobre essa questão da integração do transporte da venda tarifária e da remuneração dessas empresas, como está sendo feito. Bom, acho que a Andréia levantou Andréia, a mão, acho que ela pode responder. Né? Eu levantei a mão. Na verdade, eu trabalho aqui na diretoria de gestão, e é nessa mesma diretoria que tem uma outra área, que é a superintendência de comercialização e atendimento. Então, a gente pode realmente, eu realmente não tenho como ajudar, apesar de ser da mesma diretoria, mas a gente pode deixar marcado para a pauta, para eles trazerem essas informações. Realmente é um percentual do valor da tarifa, mas tem uma série de outras questões, tem credenciamento, pode trazer todas as informações que eles têm sobre esse assunto. Tá. André, superintendência de atendimento e comercialização do bilhete. André, só uma sugestão. Hoje a integração do transporte é o que a gente vem todo mundo pregando, né? Mas acontece que a integração tarifária, né, do ponto de vista de quem compra, o usuário que vai comprar, hoje ele pega um QR Code no metrô, ele não sabe se ele consegue usar no ônibus e vice-versa. A gente precisava pensar em maneiras dessa integração ser mais efetiva, de ter mais informação para o usuário final. Hoje está uma confusão, eu sou trabalhador do metrô e eu não sei informar o que tipo de tarifa é aceita em qual local, né? E qual tipo de mecanismo de tarifário, se é um bilhete, se é de monstro, se é QR Code, se é só bilhete único, é aceito em qual local. Porque nem nós, que somos funcionários dessas áreas, temos essa informação. Então, era importante a prefeitura fazer um trabalho de divulgação, de esclarecimento para a população, e a gente também ter clareza de qual está sendo o percentual de remuneração dessas empresas, que hoje estão prestando um serviço bem aquém do que os paulistanos aqui estão precisando. Obrigado. Tá bom, a gente vai ver. De qualquer forma, eu tenho conhecimento de que é tudo divulgado, inclusive tem o Jornal do Ônibus fixado em cada ônibus da capital. Mas vamos ver os outros locais onde são divulgados, além dos locais oficiais, né? Dos informes oficiais, mas vamos conversar assim, sobre o assunto. Bom, fica aqui o compromisso, então, para a próxima pauta, da gente dar encaminhamento a esse assunto que está propondo, né? E passou do nosso horário ainda. Então, eu vou, se vocês me permitirem, né, eu vou dar por encerrada a nossa reunião. E todos os encaminhamentos que foram feitos aqui, eles serão feitos. Não se preocupe com relação a isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Todo dia a democracia, viu? Pode, Sandra, liberado. Aproveitar para prestigiar o Oktoberfest de São Paulo. Essa semana, né?